Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company. Eu sou Fred Vieira e, aproveitando a semana de estreia do novo filme do Quarteto Fantástico, vamos discutir sobre o quadrinho de personagem muito próximo do grupo. Hoje o tema é Surfista Prateado Parábola, de 1988. Para me ajudar nessa conversa, estou com um membro já conhecido aqui do EBQ. Fala aí, JP, como que você tá? Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Sim, estou muito animado com a repercussão aí de tudo que tá vendo do Quarteto Fantástico e acho que vai ser um tema excelente para a gente poder discutir aqui o que pode vir e a expectativa para esse filme, para todo esse arco aí da Marvel. Pô, da hora. Você falou que já tem uma proximidade com o Quarteto Fantástico, né? Já tá um pouco familiarizado ali com os filmes anteriores, né? Ah, quem nunca, né? Aqueles filmes antigos da Fox, aquela primeira versão do Quarteto Fantástico, isso aí a gente já vai conseguindo entender melhor o tema e agora, né, lendo o quadrinho, lendo de fato o HQ, a gente começa a entender muita motivação do Galactus, mas aí a gente vai deixar pra bater esse papo aí, né? Maravilha. Bom, gente, e para fechar aqui minha web banca virtual, e diretamente da redação do Comic Book Club, hoje estamos com o Gabriel Rodrigues para fechar nossa banca. Grave, seja bem-vindo. Opa, tudo bem? É bom ser recebido aqui. E, pô, animado também falar do filme. E, pô, já tinha escutado muita coisa desse quadrinho, né? Um povo elogiando, mas nunca tinha ido ler. Então, da hora ter essa experiência junto do filme, assim, né? Tão perto. Não, é sempre bom a gente aproveitar esses ganchos que o filme dá, que tipo, é justamente quando a coisa se populariza pra também poder apresentar os quadrinhos, e no caso esse quadrinho, né, pras pessoas, que é bem interessante. Bom, gente, primeiramente, antes da gente falar do Parábola em si, eu gostaria de trazer um pouco do contexto do que é o Surfista Prateado, que ele surgiu pela primeira vez em 1966, justamente no quadrinho do Quarteto Fantástico, o Quarteto Fantástico número 48, e é um personagem criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Uma coisa interessante aqui do personagem, além da questão do visual, né, um personagem muito icônico, é muito fácil de ser reconhecido, é que ele é um dos grandes personagens que encabeçaram a mudança no rumo das histórias de super-herói, atingindo o público universitário, que era um período que a Marvel estava passando por uma certa crise, e os quadrinhos no geral estavam passando por uma certa crise, que era uma fase onde estavam muito mais sendo comercializado aqueles... como que eu posso dizer o termo? Tipo, quadrinhos de animais, de certa forma. Por exemplo, a questão do Mickey, a questão do Pato Donald, a questão do Pateta, assim, esses eram muito mais figuras conhecidas nos quadrinhos, entre outros, né, que acabaram não ganhando tanto destaque igual esses da Disney. E aí, tipo, foi não só, né, o Surfista Prateado, né, teve também o Doutor Estranho, que encabeçou essa mudança no teor das histórias, mas o Surfista Prateado, ele é um desses expoentes. E falando um pouco sobre o personagem em si, o nome dele original é Norin Had, e ele é habitante do planeta Zenla. Basicamente, o planeta, ele era uma utopia, onde todas as pessoas já viviam perfeitamente, já estavam, assim, resolvidos. Só que o Norrinhad, ele ainda tinha umas angústias pessoais, sabe? Ele ainda buscava, almejava coisas, sabe? Ele queria muito explorar ainda, ter algumas coisas ainda mais, tipo, aventuras espaciais. E aí, quando o Galactus surge pra devorar o planeta dele, ele também, como uma forma de, tipo, preservar seu povo, preservar sua família, e ao mesmo tempo ir em busca dessa jornada, ele decide estourar o arauto do Galactus pra, tipo, ir pegando planetas, escolhendo planetas que eles possam comer. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria perguntar aqui, antes de novo trazer aqui um pouco sobre o quadrinho em si, como que é o contato de vocês com o Surfista Prateado? Tipo, não é uma coisa, não é um personagem que é tão do mainstream, igual tipo um Homem-Aranha da vida, mas ele já deu as caras nos filmes, como o JP falou, nos filmes antigos do Quarteto. Eu queria dizer, como que é o contato de vocês com ele? O que vocês acham do personagem? Cara, o meu primeiro contato foi de fato, né, no filme da Fox, o segundo, né, daquela trilogia,
daquele arco deles lá, tipo, do quarteto. Ali foi o meu primeiro contato e, de fato, como eu não acompanhava muito HQ, muito quadrinho, então eu não conhecia muito, mas dava pra ver que ele destoava bastante da história e o enredo todo, né, começa por conta da vinda dele pra Terra, ter todo o desenvolvimento do personagem, mas quando você tira essa parte do filme e começa de fato a acompanhar o mangá, ou, na verdade o HQ, você começa a ver que ele é muito mais complexo, né? Tipo, a vinda dele pra cá e principalmente pra parte da parábola, que ele vai acompanhando a humanidade e vai entendendo bem o sentimento profundo de cada pessoa que ele tem esse contato e ele decide ficar pra cá, né? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção lendo parábola, né? Uhum. Ah, legal saber que você teve essa atualização do personagem com o quadrinho. E você, Grabs, como que é a sua relação com o personagem? Então, meu contato é meio parecido até, assim, tipo, a primeira vez que eu vi foi com o filme. Só que também. O filme não é lá aquelas coisas, né? Aí eu nunca fui atrás. Tipo, eu sempre achei o conceito do personagem legal, mas era mais isso. Por causa do filme não ser tão bom, nunca fui atrás. Só via em, sei lá, tipo, evento grande de quadrinho que aparece 300 personagens. Só que aí não tem como ele se destacar, né? Então você só vê, olha, o surfista lá, da hora. Então o maior contato mesmo, assim, eu também tive um pouco essa atualização com o Parábola, né? Realmente vi quem é o surfista. Uma coisa que tem que dar destaque aqui é que as histórias em quadrinhos, por mais, né, que obviamente são o que inspiram os filmes, né, são derivados, mas assim, ainda tem uma diferença muito grotesca, justamente, tipo, em várias histórias isso é meio presente, né, tanto que, tipo, você vê algumas coisas da Marvel hoje em dia que são muito criticadas porque ela tem muito mais uma característica do MCU do que são os quadrinhos de fato. Mas assim, o Surfista Prateado ele é uma coisa que, justamente por ser essa coisa mais revolucionária pra época, ela tem umas histórias, digamos, um pouco mais cabeça, digamos assim. Não é uma coisa que acaba ficando tão comercial, né? Tanto que, tipo, o quadrinho mesmo que a gente vai discutir agora tem muito sobre religião, sobre fé, sobre essa coisa de, tipo, como você combate uma entidade que, tipo, ela é basicamente imortal, sabe? Não tem o que fazer. Então, assim, é muito mais por esse caminho que, às vezes, nos filmes eu sinto que tem um pouco dessa dificuldade. Mas, bom, gente, só a última coisa que prometo que a gente já fala do quadrinho em si, mas só trazer um pouco aqui dos criadores de Parábola. Primeiramente o Stan Lee, que basicamente dispensa apresentações, né? Ele pode ser considerado o Sr. Marvel. Mas é curioso pensar que ele já disse em diversas entrevistas que o Surfista Prateado é um dos personagens favoritos dele. E ele gosta de escrever ele junto com o Homem-Aranha. O que é uma coisa bem interessante, porque, tipo, são dois personagens que ele mesmo já disse que, tipo, além dessa questão do gosto, ele pode se espelhar nos personagens, sabe? Ele pode dizer, tipo, as opiniões, frustrações, reflexões dele através dos personagens. Então, tipo, os dois, por mais que pareçam meio aleatórios, né? Tipo, o Homem-Aranha e o Surfista Prateado, né? O que eles têm coisa em comum, né? Eu acho que eles representam, tipo, além de, claro, toda a complexidade dos personagens, mas nesse aspecto do Stan Lee especificamente, ele representa muito as diferentes pensamentos do Stan Lee, sabe? O Homem-Aranha é uma coisa mais pé no chão, uma coisa mais ali do mundo e sociedade, e o Surfista Prateado é uma coisa mais, tipo, espiritual, cósmica mesmo, sabe? Do espaço e além. E, bom, gente, o Moebius, que na verdade o nome dele é Jean Giraud, se alguém souber como pronuncia pode me corrigir, mas os trabalhos de ficção dele ele assina como Moebius. Ele basicamente influenciou as ficções científicas dos anos 80. E aqui tem uns nomes bem fraquinhos pra gente listar. A gente pode comentar do Blade Runner, Alien e o Segredo do Abismo. E ele também foi responsável por trazer um teor mais adulto para as histórias em quadrinhos. Bom, gente, mas vamos lá, agora sem mais delongas, vamos falar sobre a parábola do Surfista Prateado. E assim, ela basicamente acontece
numa premissa um pouco curiosa, um pouco engraçada, porque, tipo, a gente tem algumas histórias de herói que é basicamente aquela coisa padrão, lutinha, porrada ali. Mas aqui a gente tem o Galactus chegando na Terra, mas ele simplesmente fica plantado lá. Ele prometeu não consumir a Terra pro próprio Surfista Prateado, mas ele simplesmente chega e fica parado, falando tipo, ó, gente, eu sou o poder, eu vou trazer uma nova era aqui pra vocês. E aí, tipo, já começa todo o caos, assim. Primeiramente, queria saber o que vocês acham da premissa do quadrinho, porque olha, como eu disse, tipo, essa discrepância entre quadrinho e filmes, eu acho essa ideia que, tipo, já é a base, assim, já começa a história desse jeito, eu acho ela muito interessante. O que vocês acham? Olha, eu até tava comentando anteriormente, né? Eu achei muito bom porque a forma como foi tratado esse assunto que já envolve religião, divindade, alguma coisa que não é muito comum da gente acabar vendo em filmes e talvez realmente não foi tão aproveitado naquela sequência de filmes. Mas eu gostei muito da forma como o Galactus chega e de fato ele não fala nada, ele não se envolve em nada. Ele de fato está cumprindo a promessa que ele fez, né? Dizendo que não vai consumir a Terra, não vai causar destruição nem nada. Mas é impressionante como que bate bastante com a questão da humanidade. Porque uma opinião ou um pensamento um pouco mais forte que o Coleman, né, teve como iniciativa dali de começar essa adoração, deu pra ver que a humanidade ela começou só com a presença dele a se destruir sozinha, sabe? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na HQ, que normalmente eu não via. Eu via muito mais a questão mais pé no chão, mais urbana do Homem-Aranha, e de repente eu vejo essa história do Surfista Prateado e como que tudo isso começa só com a chegada dele. Eu acho que isso até deixa ele mais ameaçador, porque não é aquele negócio, igual o Fred falou, que nós está acostumado de soco, chute, poderzinho. Só de ele estar lá, assim, ele é tão, assim, uma coisa fora da nossa realidade, que ele já conseguiu influenciar as pessoas pela presença dele mesmo. Eu sempre, quer dizer, sempre é uma palavra difícil, mas eu costumava ter essa conversa com o Grabs, assim, antes mesmo da gente falar, assim, cogitar gravar esse podcast. E eu acho a figura do Galactus muito interessante, porque, assim, dentro do aspecto da Marvel, ela é quase que, tipo, a figura mais Lovecraftiana possível, sabe? Tipo, ele é um dos vilões mais icônicos, mas tem toda essa questão, pô, é uma entidade, sabe? Ele é quase uma representação da força da natureza. E a questão que o JP falou da humanidade, como ela vai se, tipo, moldando rapidamente, eu acho muito legal que o Galactus, ele basicamente, tipo, manda e desmanda ali, tipo, muito rápido, porque assim que ele chega, tipo, todas as guerras param, porque todo mundo tem medo do Galactus, tipo, ele não fez nada, ele só pousou na Terra, mas todo mundo já fica meio ali com o freio de mão puxado. E depois, tipo, que ele dá a ordem lá, ele fala... É que eu não vou saber exatamente como ele fala, mas tipo, todos os pecados não existem, assim, a única prioridade que vocês têm é fazer o que bem entenderem, a bel prazer. E aí como que, tipo, a Terra vai se destruindo por completo, né? Uma coisa que, tipo, ele não precisou ir lá comer, mas ele só mexeu uns pauzinhos e isso rapidamente já transformou num caos, né? Bom, e... trazendo de novo aqui a figura principal, né, o Surfista Prateado, vale destacar também que em outras histórias ele passa muito por uma questão melancólica, porque ele era o arauto do Galactus, mas aí quando eles confrontam o Quarteto Fantástico, ele acaba ficando mais comovido, acaba traindo o Galactus, e nisso o Galactus aprisiona ele na Terra, né, então... É aquela coisa, é um alienígena num planeta onde ele não reconhece a humanidade, tipo, é uma cultura completamente diferente da dele, e tirou uma das maiores bênçãos, assim, que o personagem pode ter ganhado, que era justamente essa possibilidade das viagens espaciais. E assim, eu acho muito legal como eles mostram essa coisa
tipo assim, desde sempre, sabe? Ah, pô, o surfista prateado ele já aparece como um mendigo, assim, e ele realmente é aquela figura, tipo. Como a própria questão do mendigo muitas vezes o morador de rua é aquela coisa marginalizada da sociedade, né? Ele é totalmente. Não aquém de, tipo, não saber o que tá acontecendo, mas é aquela coisa distante, sabe? Porque, assim, ele é uma figura que, tipo. Tudo bem, o planeta dele é uma referência, tipo, tem referências humanas, ele não é nada alienígena como a gente tá acostumado. Mas é também uma coisa que, tipo, como era um mundo totalmente utópico, ele tem muita dificuldade pra ver o pensamento humano, assim, de entender como é a cultura disso. E aí também, tipo, ele começa a voltar, assim, ele começa a. Putz, eu preciso fazer alguma coisa, justamente quando aparece o Galactus, né? Essa questão da fé, assim, da questão da religião, o que vocês acham dessa inserção, assim, nos quadrinhos? Porque é uma coisa que eu acho um tanto ousado, sabe? Ainda mais pra época, sabe? Hoje em dia a gente tá acostumado a ver alguns quadrinhos mais conceituais, assim, mas eu acho que, nossa, ele já pega alguns temas, assim, tipo, as próprias representações do surfista que eu posso comentar aqui posteriormente, mas o que vocês acham dessa abordagem da religião propriamente dita? Eu acho que foi realmente um tema bem ousado, porque eu não tinha visto nada de uma história parecida com alguma coisa da Marvel mais pé no chão. E eu acho que explica muito o que você até tinha dito do Stan Lee, que ele gosta bastante desse personagem e faz essa comparação, porque eu acho que ali ele conseguiu ter um pouquinho mais de ousadia para atingir esses temas que antes não eram meio citados ou sempre estava meio que escondido. E é genial, tipo, porque ele consegue colocar nessa história um peso dramático, né? Mas muito só com o personagem chegando, e que nem você falou, tipo, a questão dele ser morador de rua, mendigo, ele tava ali como um qualquer, entre aspas, ali pra sociedade, e você vê o peso só, tipo, do Galactus chegando, como se ele fosse de fato um deus, e dali tudo mudou só pelo pensamento de fé um personagem. Então, tipo, é um tema bem trabalhoso de se fazer, e eu acho que pra época ainda é mais, né? Isso eu acho que foi bem impressionante. E o rumo como a história foi tornando, né? Tipo, você vê como a fé, às vezes, do ser humano não pode ser mudada por uma coisa ou outra que você acaba não agradando. Então deu pra ver direitinho que não vai existir uma pessoa que talvez vai agradar todo mundo, mas uma opinião pode definir muita coisa nesse enredo, sabe? Uhum. E você, Grabs, como que você acha isso? Você acha que foi polêmico essa escolha? Ah, não, nossa, eu concordo 100%, assim. Igual vocês falaram, eu acho polêmico, assim, normal já seria. Tipo, hoje em dia. Só que pra época é algo mais absurdo ainda. E como, né, podia tocar em alguns assuntos que são um pouco mais abrangentes, por exemplo, podia ter tocado em uma mentalidade de manada, o que não deixa de ser, mas podia ter feito algo mais geralzão, só que quis ir tocar na ferida mesmo, e como um dos personagens, meio que antagonista, né, mas não exatamente, mas que se aproveita da presença do Galactus, é logo um pastor, né, então eles não só falam da religião, mas como mostram uma figura religiosa e como as pessoas podem se aproveitar disso e do fanatismo dos outros. Isso é uma coisa que eu também acho muito legal, porque, tipo, se você vai ver a história num geral, são, tipo assim, óbvio, é um quadrinho relativamente curto também, mas assim, como vocês falaram da questão do efeito de manada, sabe? E o próprio quadrinho, eu acho que ele destaca muito isso, porque são poucos personagens que aparecem. Tipo, obviamente tem o Surfista Prateado e o Galactus, né? Que são literalmente a capa do quadrinho. Mas assim, se você vai ver de, tipo, figuras importantes fora ele, basicamente é o Colton, né? A figura do pastor que tava em crise e usa o Galactus a benefício próprio. E
Elina que tem essa questão, tipo, ela é irmã do pastor, ela quer, tipo, confiar no irmão, mas ao mesmo tempo olha e fala, pô, isso aqui eu não tô me identificando, não tô achando que isso aqui tá correto, né? E aí eu acho que vem, tipo, a parte mais interessante, que é justamente, tipo, essa mudança que o surfista tem, porque, tipo, ele tá completamente indiferente com a coisa, mas ele vê a Elina, assim, ele acaba tendo uma identificação com ela, né? Que é uma coisa que depois vai ter o gancho ali. Que, assim, convenhamos, eu não sei vocês, ainda a gente vai comentar, mas eu acho que o final dessa história, ela acaba sendo um pouco romântica, por assim dizer, tipo... A gente tava comentando muito essa questão da época, né? Que o quadrinho foi feito, como era o pensamento. Hoje em dia eu olho, assim, se esse quadrinho fosse feito em 2025, ou, tipo, nos tempos mais recentes, se ele ia ter essa visão tão otimista da coisa. Que tudo bem, ele mostra uma tragédia, assim, uma desgraça, mas tem uma série de fatores que ainda mostram um rumo da humanidade, tipo... O que vocês acham? Vocês acham que é uma visão certa, digamos assim? Vocês acham que é algo que é plausível, algo mais... um pouco mais soft, pra não ficar aquele teor mais amargo? Eu acho que se fosse a risca ali do que fosse o teor da história, eu acho que seria um final bem mais trágico do que o quadrinho representa. Cara, é uma coisa que eu até deixei marcando como se fosse meu trecho favorito, né? Eu vi a cena do Galactus quando ele fala que é uma nova era, né? Tipo, como se ele fosse de fato esse novo Deus, como o poder é meu e o momento é meu. Acho que é essa frase que ele até fala. Você vê a discrepância da cidade, a cidade já é uma coisa enorme, e o quadrinho você tem o Galactus tomando inteiro, né, a página. Então, tipo, você vê que ele realmente ele é muito acima de realmente causar um desastre na cidade, como se não fosse nada, né? Mas isso mostra a imponência dele da situação, mesmo ele não agindo, mesmo ele não falando nada e não descumprindo a promessa. Isso eu sempre tenho que ressaltar, porque de fato ele poderia fazer qualquer coisa dali para causar esse desastre. A maneira como terminou, eu acho que sim, a maneira poderia... O rumo certo era esse caminho mais de desgraça, eu acho. Mas como um HQ, talvez ele quis trazer, né, esse lado do surfista tendo um pouquinho mais de compaixão, tendo essa ligação com a irmã do pastor para poder salvar a humanidade, ele se sacrificando também, até no final da entrevista lá, quando ele disse que não quer, mas talvez seria esse responsável para esse novo momento, mas ainda assim você vê que ele não conseguiu agradar todo mundo. Então acho que foi uma maneira até de ele poder dosar esse drama e ter um pouquinho de esperança, esse fio de esperança de que as coisas podem se resolver, mas ele deixa em aberto que, não, infelizmente, isso depende muito da humanidade e da opinião das pessoas contra esse momento. Nossa, eu concordo, eu ia até falar isso, assim, concordo 100%. Porque não é o final 100% feliz, né? Que nem você falou, tem esse meio que sacrifício do surfista, mas ainda quer deixar essa dualidade, né? Que depende da gente, mas ainda tem uma esperança. Eu acho que tem muito dessa questão, tipo, da própria fé interna, que pelo menos eu acredito que o Stan Lee quis dizer isso, sabe, né? Que as pessoas precisam acreditar mais em si mesmo. Mas eu acho engraçado, tipo, é um paralelo bonito, mas a questão que eu acho que é mais otimista, porque a Elina, né, justamente o que faz o surfista prateado ganhar empatia, né, falar, não, eu vou voltar a lutar com o Galactus, mesmo ele sendo essa entidade cósmica. E assim, a Elina é justamente ela que acaba ganhando a compaixão da humanidade, né, que todo mundo tava vendo a figura do Galactus, e ela, tipo assim, é uma cena que é meio triste, assim, que ela basicamente pega o helicóptero, tinha acabado de tomar um tiro por causa do caos que tava acontecendo no mundo de forma geral, né? Ainda mais gente que falava que seguia contra o Galactus, né? Aí era perseguido. E assim, é curioso essa decisão que o Stan Lee, né, eles escolhem,
Que é justamente tipo, a Elina ela sente essa necessidade, tipo, de enfrentar o Galactus, de fazer alguma coisa, mas tipo, não tem a possibilidade, sabe? Ela vai com o helicóptero toda cambaleando, tipo, vai pra cima do Galactus com o helicóptero, mas ao mesmo tempo, tipo, só fica rodeando ele sem fazer nada, sabe? Porque realmente não tem o que fazer. E só quando ela praticamente ia morrer sozinha, mas quando o surfista prateado ia salvar ela, aí que o Galactus mostra assim, a verdadeira face, que dá um golpe no surfista prateado e tipo, todo mundo vê na, ao vivo mesmo, né, a face do Galactus, o que ele quer, assim. E isso é muito legal, tipo, também pegando esse paralelo com religião. Eu não sei se vocês concordam com isso, né? Mas uma coisa que eu vejo muito é como o Galactus, ele representa uma coisa mais estilo, talvez, cristianismo Velho Testamento, sabe? Aquele Deus impiedoso, assim, aquela coisa quase... Aquelas coisas, por exemplo, o Galactus tem vários momentos ali no quadrinho que ele, tipo, destrói prédios, assim, e, tipo... Não é nenhuma questão de, tipo, bem ou mal, sabe? Ele tá fazendo isso por ódio, é simplesmente por uma coisa que pra ele é insignificante, sabe? Ele tá fazendo ali porque, tipo, tá atrapalhando ele quer só tirar do caminho, né? E o surfista prateado, por outro lado, ele já parece uma figura mais cristianismo Novo Testamento, sabe? Tipo, e olha que eu nem, pessoalmente, né, nem sou muito envolvido com coisa de religião, mas assim, eu sinto que tem um pouco essa diferença, a própria comparação entre os dois, tipo, até uma coisa que, tipo, eu comecei a divagar agora, mas você vê até a estrutura corporal dos dois, porque tanto o Galactus quanto o Surfista Prateado, eles são figuras muito poderosas, sabe? Tipo, como a gente comentou bem no começo, quem lembra, né, do filme do Quarteto Fantástico, lembra que o Surfista Prateado, ele é impossível de parar ele também. Mas você vê, a figura do Galactus é aquela coisa colossal, sabe? É uma coisa muito, tipo... Eu lembro, quando eu vejo isso, daquelas igrejas góticas, sabe? Que tem a estrutura, tipo, prédio... Quer dizer, prédio entre aspas, né? Mas a estrutura da igreja, ela é sempre muito grande, que é sempre aquela coisa pra mostrar o homem muito distante. E já o Surfista Prateado, ele é o tamanho de um homem normal, né? Ele é, tipo, justamente aquela representação do Deus mais humano, né? O que vocês acham? Eu viajei muito? Tem lógica? Eu gostei muito, porque eu acho que realmente é isso. Ainda mais para a época, a imponência vai muito com questão de tamanho, né? Tipo, o comparativo com a humanidade de você ver... Pega exatamente a cena do helicóptero. Ela é pequenininha comparada a tudo que estava acontecendo, mas só mostra que a decisão da humanidade, ela conseguiu mudar o rumo da história. Mas antes... O Galactus só de estar ali na Terra, você vê tipo, que realmente ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse e a humanidade não poderia interferir, porque ninguém teria o tamanho para poder enfrentar de fato. Aí você pega a comparação com o surfista, eu acho que é exatamente o que você falou, é uma coisa mais humanizada, uma coisa mais de compaixão, uma coisa para de fato a humanidade se espelhar, saber que existe algo diferente a se pensar, sabe? Não necessariamente precisa ser, entre aspas, esse Velho Testamento, essa coisa mais antiga, sabe, da imponência. Não, você pode também ter esse caminho, assim, de religião, um pouco mais de compaixão com os outros. Acho que é muito mais essa pegada. Então, eu também acho. Tipo, eu não tenho todo esse repertório, né, religioso, mas eu pensei a mesma coisa, assim, da forma, o tamanho do surfista, como é realmente para poder expressar muito mais essa compaixão, a humanização dele. Até vocês estavam falando, eu lembrei, né? Fred falou do quão poderoso ele é. Tem uma hora que estão as pessoas mesmo, né, normais, tentando acabar com ele, porque ele tava indo contra o Galactus. E daí estão atirando com sniper, acho que até com outras coisas também. E ele tá todo pleno, assim, usando o campo de força dele para se defender. E ele podia estar bravo, qualquer coisa, incomodado,
Mas ele tá todo tipo, ai, eu posso me defender com meu escudo, mas essas pessoas não conseguem, não é culpa delas. Super realmente mostrando compaixão, mesmo com elas atacando eles, porque ele entende dessa força, dessa imponência do Galactus. Você vê que Não, eles não nossa. têm. Não, foi mal. Eu só ia Pode falar, comentar. Juto, pode... Que eu ia falar, tipo, com questão. Ambos eles não demonstram muita emoção, mesmo com as tomadas de decisões sendo diferentes. Você vê que eles. A expressão do rosto é sempre fria em comparação às atitudes que eles estão recebendo dos humanos, tanto pela adoração que eles acabam tendo no começo com Galactus, quanto também os surfistas sofrendo esse hate. É a mesma expressão e a frieza. Total. Não, e dessa questão que o Grabs comentou, dessa cena do surfista prateado, tipo, primeiramente só pra esclarecer aqui pros ouvintes, tipo, assim, claro, a gente tem as nossas divagações próprias, né, mas tem muita coisa que é referência mesmo, sabe? Não é completamente a gente que tá tirando da cabeça, tipo, essa cena que o Grabs tá comentando, pra vocês terem uma ideia, o surfista prateado tá literalmente em posição de cruz. E essa questão da própria fala, né? Os homens não são maus, apenas não sabem o que fazem. É um paralelo, tipo assim, descaradíssimo com o trecho. Aí eu vou pedir perdão, que eu não sei exatamente a questão do capítulo, versículo, mas é a passagem Lucas 23:34, que é falando: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tipo assim, é mais na cara que isso, é impossível essa referência, né? Pô, sem contar outros paralelos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse primeiro do surfista prateado sendo preso na terra, tipo, sendo impedido de fazer as coisas que ele é destinado pra fazer também. É muito um paralelo com Lúcifer, que se voltou pra Deus e foi condenado. No começo da história também a gente tem aquela questão do surfista vivendo com mendigo. E, tipo assim, o primeiro contato que o surfista tem na história é ele com a prancha toda embrulhada, ele é atacado por guardas, que também é a questão, tipo, Jesus com a cruz sendo atacado por guardas romanos. Assim, são várias passagens que são bem, tipo, fazem esses paralelos, sabe? Eu acho muito, muito legal isso quando tem esses paralelos externos, assim. E uma coisa que eu gosto muito é justamente essas batalhas que não são batalhas de porrada, sabe? É uma coisa muito mais conceitual. Tipo, como vocês estavam falando da questão do Galactus lá, que a humanidade se volta contra ele. Ele, tipo, foge da Terra, mas não é porque, tipo, nossa, a humanidade me derrotou, sabe? Deram um tiro ali e por acaso eu consegui ser derrotado. Não, é simplesmente porque ele olha ali, tipo, ele tinha um objetivo, que era fazer a Terra se destruir por conta própria, ele olha e fala assim, agora eu não vou conseguir mais porque as pessoas não vão me cultuar. Mas eu ainda posso voltar no futuro porque a humanidade tem uma memória, tipo, extremamente curta, né? Porque, tipo, eu gosto muito dessas dinâmicas, também pegando um exemplo de fora. Não sei se vocês têm... O Grabs eu sei que ele tem, mas não sei o JP. A questão do Sandman também, ele brinca muito com isso. Na série, assim, um dos episódios favoritos meus é justamente quando tem o conflito entre o Morpheus, né, o perpétuo dos sonhos, e Lúcifer. Aí, literalmente, o Lúcifer não é nenhuma referência. Porque, assim, são duas entidades que, tipo, elas simplesmente não podem... a gente vai cair na porrada aqui, vamos sair no soco e uma hora um ganha do outro. Porque, tipo, na obra de Sandman, né, são figuras que representam, tipo, níveis acima dos deuses, sabe? Então as soluções de roteiro que eles têm que dar nessas horas eu acho muito interessante, né? E de novo, né, a questão toda messiânica que o surfista prateado traz é o próprio final mesmo, como o JP tava falando da busca que eles têm. Que é uma coisa, a humanidade ela não se contentou, tipo... Que é a coisa, né, tem esse paralelo, a coisa otimista, mas pessimista. Porque otimista porque eles, tipo, se voltaram contra o Galactus.
Que eu acho que é uma coisa que seria muito mais complicado disso acontecer na vida real, né? Tipo, todo o impacto que a religião tem. Mas ao mesmo tempo tem pessimista porque, tipo, eles, né, na história, tipo, se você for ver até a humanidade no geral, ela sempre carece de uma figura de um líder, né? E, tipo, o próprio surfista prateado não entende isso, porque quando acaba a história, as pessoas olham e falam, ah, não, então você, surfista, é o nosso Messias. E fala, tipo, não, gente, tá tudo errado aí. E acabei divagando demais, mas, ô, JP, você tem contato com o Sandman, assim? Você tem contato com outras figuras que tem essas histórias mais alternativas também? Cara, uma das coisas que eu tô tentando fazer, né, sair um pouquinho dessa zona de conforto, mas não com relação a Sandman, mas eu vou trazer bem com questão de mangá, mais voltado para essa cultura daqui que eu tenho um pouquinho mais de domínio. Tem até alguns filmes do Cavaleiro Zodíaco, por exemplo, que eles retratam, né, essa questão dos deuses e tudo mais, e tem um filme em si que ele fala até do Lúcifer sendo esse anjo que caiu, causando, né, essa desordem e o quão poderoso que ele pode ser, sabe? Então, de fato, você vê que existem essas duas extremidades, né? Tipo, vamos falar bem assim, o bem e o mal, que pode ser sim essa comparação do Galactus com o Surfista Prateado. E a humanidade sempre vai falar, tipo, que precisa ter essa figura que vai guiar os fins do mundo e tudo vai ser lindo e tal. Mas mesmo assim, no final da HQ, por exemplo, eles não estavam totalmente contentes com o discurso do surfista só porque ele contrariou eles um pouco, sabe? E aí já estavam falando, meu Deus, não, corta a cabeça dele, a gente não quer mais esse cara. Então, no final ele fica até desanimado porque ele vê, tipo, pô, vocês têm um pensamento ainda antigo e com essa memória curta que o Galactus fala, isso pode ser perigoso, cara, porque... Então quer dizer que se chegar alguém mais soberano, vamos dizer assim, vai conseguir dominar vocês e ainda assim vão continuar sendo moldados? É isso o futuro que vocês querem, sabe? Tipo, acho que bate muito nessa questão, nessa ferida de que a humanidade ainda consegue, com seu potencial, atingir muita coisa. Mas se ficar nesse modo conservador, não vai pra frente, sabe? Uhum. E desculpa, Grabs, acho que você ia comentar alguma coisa, eu acabei cortando. O que você ia falar? Ah, sim, não. É que você falou até de Sandman, daí eu fiquei pensando, né? Comentou disso de ser duas entidades muito poderosas. E a gente falou de ser um quadrinho mais cabeça e tudo mais. Mas eu acho que é até importante ver como seria muito difícil uma história dessas com outros personagens. Porque pelo nível deles, né? Já que trata de religião, por exemplo, se fosse sei lá, qualquer vilão bem mais fraco. Se fosse alguém que o surfista pudesse só dar um soco e resolver, eu acho que a resolução própria do quadrinho também ia ficar muito pior, porque a gente sabe que o problema, mesmo que o quadrinho tenha até certo otimismo, a gente sabe que esse problema de fanatismo e tudo mais não vai ser resolvido só com alguém dando um soco no outro e tudo bem. Então, acho que é muito certo, assim, eles escolherem esses dois personagens e não, que nem eu falei, algum vilão mais fraco, algum outro herói que só pudesse resolver isso na base do soco. A própria questão de vilão mais fraco, tipo, além dessa questão do Galactus que você tá comentando, eu acho muito interessante como eles fazem essa reviravolta com o Colton, sabe? Que, de novo, hoje em dia, às vezes eu até tenho medo de, tipo, um personagem como o Colton passar pela mesma situação que é perder a irmã e, de repente, tipo, ainda não se perceber feio, mas perceber o que tá acontecendo, sabe? Falar, nossa, aqui tá errado de fato. Tenho medo, sinceramente, que isso às vezes não podia acontecer. Mas, assim, eu acho muito legal porque... de novo, a gente volta pro final, as pessoas estão lá, tipo, ah, não, o surfista prateado é o nosso Messias. E aí ele basicamente, com todo o respeito, perdão da palavra, mas ele mete o louco, sabe? Ele chuta o balde ali e fala, tipo, ah, não, vocês querem que eu seja o Messias, vocês vão ter que me dar... Não sei os números exatos, mas tipo, 1/3 do todo o dinheiro do planeta, vai ter que ter, tipo, 20 mulheres aqui, sei lá, por mês. Umas coisas muito absurdas e, tipo, propositalmente pra
pra galera, tipo, odiar ele e não ter essa figura como Messias. E o único que se toca disso no meio da multidão, né? Tanto que, tipo, esse painel é bem legal, que é justamente o Colton falando, tipo, ah, não, por que você tá fazendo isso? Você podia virar um deus. E, tipo, a câmera, entre várias aspas, né? Mas a câmera ali no desenho, ela vai afastando, mostrando de novo toda a multidão ali no meio, tipo... Justamente a figura que foi o maior vilão depois do Galactus na história acabou percebendo qual era a estratégia do Surfista Prateado. E eu acho que até isso você falou do medo, né? Do vilão do Colton, né? No caso, que ele poderia não ter percebido mesmo depois da irmã morrer. Eu acho que a gente tem vários exemplos em histórias atuais que isso acontece mesmo. Tipo, pegando The Boys, por exemplo. Que chega uma parte da história que o Homelander só tá, igual você falou, né? Metendo louco, assim, fazendo tudo que ele quer. E as pessoas estão vendo isso e elas não é esse ponto que elas falam, nossa, eu acho que tem alguma coisa errada. Elas começam a aplaudir mais. É, total, nossa. O The Boys, eu tô mais atualizado possível e, nossa, excelente comparação, porque é exatamente esse cenário, só que, tipo, na retrospectiva recente, sabe? E aí tem a coisa muito mais, na minha opinião, claro, crível, sabe? Eu acho que se o Surfista Prateado ele oferece uma visão mais otimista, no The Boys ele pega muito mais, tipo, ó, talvez isso aqui realmente seria o que acontecesse num cenário tão absurdo desses. Sim. Bom, gente, e pra finalizar aqui especificamente sobre o quadrinho, depois a gente vai falar sobre o filme também aqui só um pouquinho, tipo, até porque não quero cobrar aqui os integrantes da banca, né, porque a gente tava falando só do quadrinho, mas só pra fazer a dinâmica de opiniões e também expectativas. Mas assim, qual foi seu... ou quais foram seus trechos favoritos do quadrinho no geral? Eu tenho que muito ressaltar essa questão do Galactus falando que é a nova era só o fato dele ter chegado. Porque esse quadrinho me impactou muito, que eu até comentei antes. Você vê o tamanho dele pra sociedade, pra cidade e tal, o quão era insignificante a humanidade perante a ele naquele momento, porque tá todo mundo correndo, falando, meu Deus, acabou, a gente não tem mais o que fazer e tal, e ele simplesmente ele está só parado. E fala isso dizendo que é a minha era, sabe? Eu falei, mano, olha o tamanho que ele pode causar, sendo que ele simplesmente ele ainda não falou nada, ele só chegou. Isso é muito legal, tipo, essa questão, tipo, a arte do Moebius, ela deixa isso muito claro, né, tipo, a questão do tamanho do Galactus, você vê que, tipo, por mais que ele tenha aquela figura humanoide, você vê claramente que ele tá algo além disso, sabe? É a coisa que aí de novo, já puxando um pouquinho ali, um fiozinho pro filme, mas o Galactus, você vê que ele é muito difícil de ser adaptado, sabe? Justamente por causa toda essa mística por trás dele. E eu acho impressionante nesse trecho especificamente como basicamente um quadro ali, tipo, uma página que seja, mas já consegue representar praticamente a essência do que é o Galactus. Mas enfim, e você, Graves, qual que é o seu trecho? Ou quais são os seus trechos favoritos? Eu acho, antes falando, né, eu acho que é muito bom mesmo como o quadrinho consegue apresentar essa essência dos personagens. E eu falo dos personagens no geral, porque essa do Galactus é muito boa. Mas também um dos trechos que eu mais gostei foi quando o surfista se revela. Porque ele se revela e é justamente, até o que você comentou um pouco, pra ir contra o Galactus e como ele começa, não que ele não visse antes, né, mas por causa da Elina ele vê mais essa compaixão e dá um ímpeto assim dele de salvar as pessoas. E mesmo até ele soltando um discursinho meio clichê assim, eu gosto muito dessas coisas de quando o herói fala que mesmo que tudo vá dar errado, é importante tentar, mesmo que eles não tenham certeza. E é basicamente isso que ele fala, assim, ele fala alguma coisa tipo, só tem uma vergonha definitiva, que é a covardia de não ter tentado. Então, essa me marcou bastante.
Essa parte é bem legal mesmo, acho muito interessante também. Bom, as minhas partes favoritas aqui, tipo, acho que tem duas que eu gostaria de destacar. A primeira é justamente, tipo, o primeiro contato ali da Elina com o surfista prateado, né? Que ela ainda tá. Tipo assim, ela ainda tá vendo a coisa, mas não sabe que caminho tomar, sabe? Falar, o Galactus é um deus, a gente não pode questionar ele, mas ao mesmo tempo ela vê todo o caos que tá acontecendo e fala, pô, por mais que tenha essa figura, essa entidade aqui, no fundo eu tô vendo isso, tô achando errado, sabe? E aí o surfista prateado, tipo, justamente questiona ela disso, né? Fala, tipo, a gente tem que seguir a religião que mata nossos irmãos, que mata crianças. E aí depois ele manda a frase, fé sem julgamento degrada o espírito. O que eu acho muito legal, porque é uma frase, assim, tipo, muito impactante, mas ela também é relativamente contraditória, sabe? Porque a fé vem muito dessa coisa do crer para ver, sabe? Você primeiro crê na coisa, depois você tem a prova concreta, assim, você não pode depender de provas para acreditar. E é justamente o Stanley faz essa brincadeira, faz tipo, ó, gente, mas também, tá, você pode ter um certo nível de fé, mas tem que tomar cuidado em qual intensidade que você tá trazendo ela, sabe? Porque pode ser uma coisa que deixa a pessoa cega, né? Como ele fala, degrada o espírito, também tem toda a questão do fanatismo que pode gerar por consequência, né? E aí você fica refém de várias pessoas, né? Principalmente figuras como Colton. E por último, como eu já citei anteriormente, esse próprio trecho final do Colton, sabe? Eu gosto demais dele, como ele fica indignado com a coisa e fala, você abandonou tudo isso por nós, e a grande ironia é que nós não merecemos. Porque justamente, tipo, toda essa questão, ele no meio da multidão é o único que reconheceu o sacrifício do surfista prateado, sabe? Ele que era, tipo, o cara que tava ajudando todas as tragédias acontecerem, ele foi o único que teve essa percepção de, tipo, talvez o que a gente tava diante realmente da figura do mais próxima do Messias, e mesmo assim, tipo, a gente não é digno dele, sabe? É um paralelo que também eu acho muito legal. Bom, gente, mas agora encerrando aqui só a questão do quadrinho, também pegando um pouco do gancho, queria dizer, tipo, eu e o Grabs, a gente assistiu o filme hoje, no caso que a gente tá gravando, 23/7, o JP eu não sei ainda, mas JP, tipo, independente de você ter assistido ou não, principalmente se você não assistiu, como que tá a sua expectativa pro filme? Como que você acha que vai ser, tipo, até comparando com os antigos, o que você espera ver desse novo Quarteto Fantástico? Eu já tava quase tirando o fone pra escapar de spoiler. Mas, cara, eu fico um pouco com medo porque eu não sei como que eles vão adaptar o Galactus, né? Vocês já viram, acho que vocês vão conseguir até falar um pouco melhor. Mas eu fico com medo porque a primeira tentativa que eles fizeram, tentando arrumar um trejeito dizendo que ele é o engolidor do planeta e tal, e você vê que realmente não era o personagem. Esse trailer, ele me jogou a expectativa lá em cima, só pelo fato dele caminhar e não mostrar o corpo dele inteiro, mas ele caminhando já mostrando o que ele consegue fazer e ocupando a tela inteira, sabe? Tipo, eu tô realmente hypado porque eu quero ver muito como que é essa história original, vamos dizer assim. Teve as suas alterações, eu acho que até a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu fiquei com medo porque eu não sei como que eles vão fazer essa adaptação, mas eu confio muito porque a Marvel começou também a ouvir os fãs, né? Então acredito muito que eles não vão decepcionar, ainda mais por conta de ser, né, tipo, a equipe que levantou as HQs, né? O Quarteto Fantástico tem um peso histórico pra eles, então quero acreditar que eles não vão me decepcionar e nem os outros fãs também. Olha, tem várias coisas que você pode dizer, tipo, do Galactus, eu até vou dar o espaço pro Grabs comentar, mas essa questão do tamanho dele, da imensidão, acho que você não vai ficar decepcionado, hein? Porque olha, tipo, ainda mais tendo a experiência no cinema, tipo, esse é um dos pontos fortíssimos do filme, sabe? Todo o problema que a gente teve nos filmes anteriores, tipo, aquela Galactus que era uma névoa lá, nossa, que ideia horrível. E aqui você realmente vê a figura, sabe? Aquela coisa que
traz alegria, né, pras pessoas que conhecem o personagem, que gostam dos quadrinhos, e ao mesmo tempo traz muito mais esse teor, assim, tipo, aquela megalofobia, sabe? Você olha o tamanho do cara, tipo, nenhum quadro você fala, tipo, meu Deus, não tem o que a gente fazer contra esse cara. Aquela questão de imponência, né, velho? Porque, de fato, não tem... Como é que tem que ter uma solução muito mirabolante, sabe, pra isso? E aí, eu realmente fiquei ansioso por causa disso. Quero muito saber como que eles vão adaptar essa história mais fiel, assim. Uhum. E você, Grabs? Ah, não. Nossa, eu concordo 100%. Eu tava com medo também. Antes eu nem tinha visto o trailer, assim, porque às vezes eu tento não ver. E daí eu sabia que não iam fazer a Névoa Zona assim de novo, mas eu fiquei, nossa, mas será que vai dar certo dessa vez? Não sei, hein? Até porque a Marvel tem um pouquinho um medo, às vezes parece de, tipo, ser, assim, admitir que eles são de quadrinho. As personagens têm os visuais mais ridículos do mundo nos quadrinhos. E daí no filme eles não têm um pouco disso. Mas no Galactus é muito bom ver que ele é o que a gente vê no quadrinho, tanto em design, assim, o homenzão com balde na cabeça. Também, que é super importante isso que vocês falaram, né, de ele ser imponente. Ele realmente é muito, muito grandioso. E mostra isso em várias cenas, assim, não só essa que o JP comentou que tá no trailer, mas em outras partes também. Não, e uma outra coisa que eu preciso comentar, até porque tipo, é o link mais direto aqui com o próprio episódio, é justamente a escolha da Surfista Prateada, no caso, né? Que vale o destaque que não é uma personagem que foi criada pro MCU, tá? Ela já é um personagem que, tipo, não tinha o mesmo destaque que o Surfista Prateado, mas a Shalla-Bal, ela já existia antes e já teve algumas participações. O que vocês acharam dessa decisão propriamente, tipo, de não representar o Norrin Radd, tipo, pegar essa variante do surfista? Eu gostei muito porque eles, de fato, tiveram uma ideia fora da caixinha. Porque o ideal, né, num mundo assim, né, tipo, se fosse seguir uma normalidade, era ter de novo essa mesma história do Surfista Prateado e ter todo esse enredo. Só que eu acho que ele já foi adaptado antes e, querendo ou não, teve uma história meio fraca. Então, foi uma ideia legal de aproveitar essa questão que eles estão da variante, do multiverso. Pô, então vamos trazer uma pessoa que tenha, de fato, as mesmas características, conceitos, mas que seja diferente e vai causar um choque da primeira entrada, né, que é o trailer, assim, né, tipo, você vai querer comentar sobre o filme, opa, esse surfista tá diferente. Então é, de fato, uma história totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Sim, isso traz já uma novidade, né? Que nem você falou já desde o começo. E eu acho que adaptam muito bem ela. Eu nunca tinha lido nada assim, eu só dei uma pesquisada na história um pouco antes. E realmente, conforme você vai assistindo o filme, você até vê outras justificativas para a escolha dela, além disso de trazer um pouco uma novidade, né? Não ir batendo nessa mesma tecla que já deu errado uma vez. Isso é bem legal, porque, tipo, eles simplesmente podiam falar, tipo, ó, essa aqui é a Shalla-Bal, ela é a Surfista Prateada, mas ela seguia exatamente o mesmo script que o Norrin Radd segue nas histórias convencionais, né? Mas isso é muito legal, porque, tipo, de novo, eu não vou dar spoiler pra preservar os ouvintes, e especialmente JP. Obrigado. Mas a motivação do Galactus, inclusive, tipo, assim, tem a motivação base, né, que é basicamente ele tem fome, ele quer comer planeta, mas assim, a segunda principal motivação do Galactus é muito relacionado com a história da Shalla-Bal como surfista prateado, assim, que de novo, não vou entrar em muitos detalhes, mas é muito legal como eles fizeram esse parâmetro. E eu acho que uma coisa legal também de, tipo, justamente porque o Quarteto Fantástico tá em outra terra, tem essa questão do multiverso, é que é algo que não impede a participação do surfista prateado, tipo, o mais conhecido, sabe? O Norrin Radd, tipo, é uma coisa que tranquilamente daria pra imaginar um futuro onde os dois apareçam, sabe? Até porque a Shalla-Bal, ela tem histórias muito interessantes, tipo, fora
do manto ali de Surfista Prateado, sabe? Eu não cheguei a ler, mas também nessa mesma coisa de pesquisa pro episódio, um dos momentos que eu achei mais interessante é que a Shallabal, ela começa a ser basicamente que a principal referência política de Zenla, que é tanto o planeta dela quanto do Norrinhad, e ela começa a ter uma postura imperialista que faz com que ela confronte o próprio Surfista Prateado. Então, assim, é uma dinâmica que eu achei bem curiosa, assim, uma coisa que me deu vontade de ler esse quadrinho, saber como que é esse reencontro dos dois, só que, tipo, ela com essa postura que o próprio Surfista Prateado vai confrontar. E, assim, tipo, são temáticas, assim, como a gente tá falando de multiverso, são temáticas infinitas que podem ser exploradas, né? Acho que esse é uma grande questão do que a gente queria ver tanto no multiverso, sabe? Que as pessoas estão esperando há tanto tempo e... Essa fase da Marvel, no geral, né? Tipo, eu gostei bastante do filme do Quarteto Fantástico, mas, nossa, acho que foi uma das fases mais problemáticas, se não a mais de todo o MCU. Eu acho que vem muito por isso, sabe? As pessoas esperam justamente, tipo, essa variedade de histórias e, nossa, as coisas que a gente recebeu até agora são muito fraquinhas, é uma coisa que, tipo, não explora 10% do potencial que realmente tinha, sabe? Acho que é porque também a gente ficou meio mal acostumado com o enredo anterior, né? Tipo, a saga anterior, que foi o Infinito, né? Então a gente já tava com o hype lá em cima. E vendo essa possibilidade do multiverso, isso abriu uma porta muito perigosa, cara. Porque realmente são novas histórias e a gente já vai começando a ter várias teorias e a expectativa é sempre subir. Então ter realmente alguns anos aí da Marvel que não estão cumprindo com nossa expectativa, aí eu já não sei se talvez foi erro nosso ou foi erro deles, porque querendo ou não eles têm que ter um pouquinho mais pé no chão pra não extrapolar, né? Mas eu espero muito que a partir daqui, né, que é a nova trajetória e vai ser de fato, acho que é a equipe que vai dominar, né, os próximos filmes da Marvel, eu acredito muito que eles não vão ficar desapontados e os ouvintes também não. E, tipo, você comentou da questão da expectativa, mas eu acho que tem muito em relação do que foi trabalhado também. Tipo, óbvio, a gente tem essa questão, tipo... É uma coisa que foi uma cultura alimentando, sempre quer ver mais e mais. Mas é uma coisa que, tipo, eu pessoalmente esperava muito mais ter, tipo, coisas que pudessem sair um pouco desse eixo do MCU, sabe? Porque eu acho que uma coisa que atrapalha muito é que tudo tem que estar preso na rede do MCU, sabe? Tudo tem que ter referência com outros personagens, tudo tem que ter uma conexão que vai voltar depois. E, tipo, pessoalmente, pra esse filme do Quarteto Fantástico, tudo bem que, óbvio, né? Eles vão voltar, vão ser figuras importantes pro Vingadores Doomsday e o Guerras Secretas, mas eu acho que é um dos pontos mais legais do filme justamente esse, sabe? É uma história fechada. Você tá vendo ali o Quarteto Fantástico, a jornada deles, e, tipo, eu acho que, nossa, você ganha muito mais, tipo, você ganha muito mais tempo podendo trabalhar os personagens em si. Acho até que tem alguns que faltam algumas coisas, tipo, a própria Surfista Prateada, eu acho que a motivação dela, tipo, essa volta que ela dá clássica, tipo, de surfista arauta e depois enfrentando o Galactus, eu acho que, tipo, é uma forma muito simples. Por mais que seja conhecido, né? Por mais que o Norrinhad também faça isso, eu acho que ela acaba sendo muito rápida. Mas ainda assim, sabe? Imagina se tivesse que ficar adicionando um monte de... Ah, não, porque vai ter que citar aqui os Vingadores, depois vai ter que citar o X-Men, depois vai ter que citar o Thunderbolts. Tipo, nossa, gente, calma, sabe? Vamos só seguir a história aqui do Quarteto Fantástico. Uhum. Nossa, eu concordo muito com isso também. Tipo... Até, né, o JP falou isso de ser difícil nossa expectativa não subir, né, logo que a outra fase terminou e começou uma nova com tudo isso de multiverso. Mas a própria Marvel também foi se colocando numa situação difícil, porque é isso, né, eles estão começando uma nova fase, então eles precisam preparar o terreno, só que ao mesmo tempo eles nem podiam focar 100% no filme que eles estavam fazendo, porque eles precisavam disso, tipo, mas é porque o Homem-Aranha vai aparecer depois e tal, a pessoa apareceu antes, e tananã, tananã, tipo, pra você já
tá animado, tá assistindo o filme hoje, tem que estar animado com o filme que vai acontecer daqui, sei lá, 3 anos. Então, isso do quarteto ser quase inteiro, assim, fechado, né? Que nem você falou, a gente sabe que vão aparecer de novo, né? Mas ele ser só essa historinha mais deles já ajuda demais. Inclusive eu fico com um pingo de preocupação e de tristeza de pensar que esse mundinho vai acabar, sabe? Não literalmente, né? Mas, tipo, essa questão da história ser fechada, sabe? Porque eu acho que, de novo, ela ganha muitos pontos sendo, tipo, uma história do quarteto independente, tipo... É a coisa que... Tipo assim, tem mais recente, né? Tipo, principalmente na DC ali com o The Batman, né? Que é a história do Batman e só. Mas é uma coisa que, tipo... resgata aquele tempo, tipo, na minha opinião, um dos tempos áureos, assim, de personagens da Marvel, sabe? Que o Homem-Aranha do Tobey Maguire, tipo, pra mim, é o melhor filme de herói que já foi feito. E é justamente a história do Homem-Aranha, sabe? Não tem... Tipo assim, às vezes tem um easter egg ou outro ali, uma coisa tipo, às vezes aparece o nome no jornal, mas é só isso, sabe? Não precisa criar todo esse bolo pra ficar sempre alimentando a coisa, sempre ficar dando esse gás que é mais uma estratégia comercial do que narrativa mesmo. E eu acho Bom, que gente... até... Só pra terminar, desculpa. Não, tranquilo. Acho que até vai dar uma estranheza mais pra frente. Porque nessas 2 horas, quase 2 horas do filme, a gente até costuma a ver eles só nesse mundinho e os 4 interagindo só entre os 4, né? E depois vai ter eles com, sei lá, 20, 30 mais personagens, né? Uhum. Não, era uma coisa que, tipo, eu tô vendo algumas pessoas falando que depois do Guerras Secretas, o mundo pode ter uma, tipo... Sofrer um reboot, assim, voltar às histórias da origem. Mas, assim, é uma coisa que, tudo bem, eu acho válido, mas eu acho que, tipo, o multiverso era justamente pra vir com essa proposta, sabe? Era justamente pra trazer histórias alternativas e, assim, eu acho que eles atrasaram uns aninhos nessa brincadeira, mas tudo bem, o que importa é que o Marvel tá chegando, né? Bom, gente, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa que gostariam de comentar ou já posso ir para os aperitivos finais? Quero só dizer que eu fiquei bastante animado também pra ver novas histórias e agora também da Surfista Prateada. Isso aí, um pouco que vocês debateram e querendo ou não, vocês tentando me preservar de spoiler, isso me atiçou um pouquinho a curiosidade. Pô, eu fico feliz que a gente tenha puxado isso de você. Graves, tem alguma coisa que você queira comentar antes da gente fechar? Não, acho que eu queria falar do filme sem spoiler, assim, acho que foi tudo já. Bom, gente, então é isso. É com muita tristeza tenho que informar que estamos chegando ao fim do episódio. Mas fiquem de olho, porque o Entre Balões e Quadros sempre tem novos episódios toda semana. Eles estão saindo no Spotify e no YouTube. Não esquece de seguir a gente e aquele abraço. Valeu!